Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 10. Profeta Daniel, capítulo 10. Vamos ler alguns versos nesse capítulo. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me untei com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentido, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os seus pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo essas palavras, dirigiu o olhar para a terra e calei. E eis que como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, e me fortaleceu, e disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Vamos orar.
Amado Pai Celestial, mais uma vez somos tão agradecidos porque podemos abrir a Tua palavra nessa manhã, confiados na habilitação do Teu Santo Espírito, nos dando suporte para compreendermos a Tua palavra, iluminando os olhos do nosso entendimento, semeando Tua palavra viva em nossos corações e guardando-nos para que nada do que seja Teu se perca nesta manhã. Por isso, abre os nossos olhos, te pedimos. Fala aos nossos corações, tanto individualmente como também coletivamente. Assim nós oramos confiados e expectantes na pessoa gloriosa do Teu amado Filho. Amém. Meus irmãos, hoje nós estaremos dando esse quarto passo nesse tema a respeito da edificação da casa de Deus, que tem sido o nosso encargo desde o início. Nós vamos ver até onde pudermos nessa manhã alguns aspectos vitais à edificação da casa de Deus. Vamos lembrar da pergunta que foi feita em Isaías, no seu capítulo 66, uma vez mais. Se o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés, que casa, e a ideia então é que tipo de casa, que qualidade de casa, que material terá essa casa, que casa me edificareis? E qual é o lugar de meu descanso ou de meu repouso? E temos visto que esse, sem dúvida, é um tema central nas Escrituras. Quando falamos ontem sobre aquelas duas linhas mestras de revelação bíblica, dois fios de prata, como chamamos, filiação e sacerdócio, nós vemos que os dois têm uma relação direta com esse assunto da casa de Deus. Filiação e sacerdócio. O Filho de Deus é o sacerdote de Deus. Tu és meu filho, eu hoje te gerei, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E quanto à casa de Deus, esses dois aspectos são centrais nesse assunto da casa de Deus. Por quê? Porque a casa de Deus é constituída dos filhos de Deus, e a casa de Deus é constituída do reino sacerdotal de Deus, aqueles que Ele chamou. Citamos o texto de Pedro que diz que nós, como pedras vivas, somos edificados casa espiritual para sermos sacerdócio santo, para oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus. Quais são esses sacrifícios espirituais? Todos os serviços que, movidos pelo Espírito Santo, nós somos habilitados para realizar nessa esfera da casa de Deus. Todos os serviços são sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Para completar essa ideia e não deixar lacunas, todo esse serviço que podemos oferecer, habilitados pelo Espírito Santo, porque nós somos sacerdócio santo. Sacerdócio e serviço são duas palavras intercambiáveis. Sacerdócio e serviço, ou ministério, ou diaconia, se você quiser. Agora, o que está por trás desse serviço espiritual agradável a Deus? Esse aqui também seria um tema para nosso estudo durante toda essa manhã. Romanos 12, 1 e 2. O cerne do nosso serviço agradável a Deus, o cerne do nosso serviço sacerdotal, como um reino de sacerdote que somos, é apresentar os nossos corpos como um sacrifício. Veja aí de novo o serviço sacerdotal, oferecer sacrifícios, um sacrifício vivo, santo, posto à parte e agradável a Deus, que é o nosso, poderíamos colocar aquela terminação daquele versículo de outra maneira, é o nosso serviço espiritual. Embora a palavra usada lá seja lógicos, a ideia é que é o nosso serviço mais racional, é o que de mais sábio, é o que de mais racional podemos fazer, é oferecer os nossos corpos como um sacrifício sobre o altar. Já sabemos o que isso significa,
entrega, rendição total, absoluta, postos no altar, para que então, segundo o pano de fundo de Paulo, que conhecia tudo sobre o background do Velho Testamento, então é claro que ele tem em mente, quando escreve Romanos 12, aquele sacrifício sobre o altar. E o que acontecia ali é que então o sacerdote toma a sua adaga, que é a expressão de Hebreus 4:12. A expressão não é espada de guerreiro, em Hebreus 4:12, espada do Espírito. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. A palavra ali é para uma adaga curta, ou uma faca curta, que era usada pelos sacerdotes e não pelos guerreiros. Então, o pano de fundo de Hebreus também é este. Essa adaga curta, usada pelos sacerdotes, abria o sacrifício ao meio, esfolava, que é tirar o couro, expunha as entranhas. Veja isso, o que significa sacrifício agradável a Deus. As entranhas eram lavadas com água. Paulo interpreta essa figura de uma maneira tão bonita em Efésios 5, quando ele diz que o Senhor se entregou, amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la pela lavagem de água, pela palavra, rema, a palavra falada, viva de Deus, para poder apresentar a Ele mesmo a igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, porém santa e sem defeito. Então o nosso primário serviço espiritual não é exatamente oferecermos a Deus aquilo que pode ser oferecido, espiritualmente falando, habilitados pelo Espírito Santo para a edificação da casa de Deus. Antes disso nós temos um passo prévio: nós nos oferecermos como um sacrifício vivo, santo e agradável, para que o fiel sumo sacerdote que penetrou os céus tome a sua adaga e abra o sacrifício ao meio, tire a pele, exponha as entranhas, lave com água. O que isso significa na linguagem do Novo Testamento? Tito também usa essa expressão. Tito capítulo 3, Paulo diz que nós que cremos no Senhor fomos submetidos ao lavar regenerador e ao lavar transformador do Espírito Santo, não apenas o lavar regenerador. Então, na medida em que nós nos oferecemos, o Senhor Jesus tem lugar pelo Espírito Santo para tomar sua palavra e então escrutinar os nossos corações, para que nós sejamos transformados de glória em glória na sua própria imagem e possamos ser realmente vasos úteis nas mãos do Senhor. Então nunca vamos colocar obra à frente de consagração. Toda verdadeira obra de Deus é aquela que emana, que flui da vida. Nós não podemos inverter essas coisas, assim como não podemos inverter carisma e caráter. Todo carisma ou todo dom que possa ser usado para a edificação da casa de Deus, ele tem como base o caráter que tem sido formado naquela pessoa. Se um carisma for usado sem caráter, é como colocar uma espada na mão de uma criança. O estrago será enorme, porque a obra de Deus, sem dúvida, é edificar em nós primariamente caráter. Cristo seja formado em vós. Essa é a obra de Deus. Agora, como Cristo pode ser formado em nós e formado plenamente? Só uma maneira: oferecei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Então vamos colocar esses devidos lugares, porque já que vamos falar em aspectos vitais do nosso serviço para a edificação da casa de Deus, então precisamos manter em mente esse passo prévio. Nós seríamos inúteis, mesmo sendo regenerados, mesmo sendo habitados pelo Espírito Santo. Ouça bem, irmão, seríamos ainda inúteis na edificação da casa de Deus, se não houver espaço real. Em consagração, apresenteis os vossos corpos, para que esse trabalho seja realizado em nós.
Quando Paulo fala sobre isso, preparando Timóteo, esclarecendo Timóteo sobre tudo o que significa, ele fala sobre erros que estavam sendo cometidos por pessoas que estavam ali em contato com aquela assembleia de Éfeso, onde Timóteo ministrava. Então, diz assim: se alguém se purificar destes erros, será um vaso útil ao seu possuidor, separado, preparado para toda boa obra. Se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será um vaso útil. Então nunca vamos colocar qualquer aspecto da obra de Deus através de nós à frente da obra de Deus em nós, porque essa inversão é letal e só produz prejuízo na obra de Deus. É claro, quanto da chamada obra de Deus tem sido realizada na energia da carne, recursos humanos, estratégias humanas, métodos humanos, pragmatismo e muita coisa mais. Energia da carne, imprestável para a obra de Deus. Então, que isso fique bem claro para os nossos corações. Agora vamos dar o primeiro passo então. Em alguns aspectos, se for possível, veremos pelo menos 5 aspectos nessa manhã, se houver tempo para isso. O primeiro aspecto fundamental, base de todos, para que sejamos úteis na edificação de uma casa para Deus, nós carecemos, em primeiríssimo lugar, de avançarmos na visão da glória de Cristo, porque paralelamente a ela nós experimentaremos o que o apóstolo Paulo e outros, o apóstolo Paulo designou e outros servos do Senhor também experimentaram na sua jornada muito claramente. Todos os autores bíblicos e muitos outros até hoje na história da igreja. A consequência de uma visão clara da glória de Cristo, clara e crescente, é dores de parto. Agora os irmãos perceberam bem o texto que nós acabamos de ler? O que está acontecendo com Daniel aí? Primeira coisa, olhe de novo para esse capítulo e veja que a visão que Daniel tem às margens do rio Tigre, ela inicia no verso 6 e ela descreve vários aspectos e ela é bastante semelhante à visão que João teve exilado na ilha de Patmos. Muito semelhante. Inclusive ele fala sobre a voz de muita gente, estrondo de muitas águas na palavra de João. Ele fala sobre esse sol que resplandecia na sua força, as palavras de João. Na palavra de Daniel você vai ver a mesma coisa, o brilho do seu rosto. Ele fala sobre essas palavras que saíam da sua boca, os seus olhos como essas chamas de fogo, ou essas tochas de fogo. Ou seja, muito semelhante essas duas visões. É claro, porque Pedro vai dizer assim na sua epístola, se você se lembra, 1 Pedro 1,10, que esta salvação que estava sendo pregada pelos apóstolos e profetas era uma salvação que o Espírito de Cristo, que estava nos profetas do Velho Testamento, os quais profetizaram a respeito da graça a vós outros destinada. 1 Pedro 1, 10 a 12. Então eles indagavam, seguindo o texto lá, eles indagavam qual era a ocasião, quais eram as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, veja bem, irmão, nos profetas do Velho Testamento, o Espírito de Cristo. Então eles indagavam, eles perguntavam quais seriam as circunstâncias oportunas para que isso se realize. E a resposta que eles obtiveram, inclusive Daniel, são todos os profetas do Velho Testamento, que estão mencionados por Pedro, é que aquilo que eles profetizavam não dizia respeito ao tempo deles mesmos, mas dizia respeito a esse Cristo, o Evangelho, que seria então anunciado pela boca dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Então esse 1 Pedro capítulo 1, dos versos 10 a 12, muito importante, para que nós sabemos qual foi o Espírito que inspirou os profetas do Velho Testamento, e não só isso, qual era o tema dos profetas do Velho Testamento.
Você compreende, irmão? Por que nós temos que ter tanto cuidado com as Escrituras? Porque há um tema nas Escrituras: a glória de Cristo. E ponto final. Esse é o tema. Se nós não a temos visto, se nós não a temos tocado, se nós não temos sido embevecidos com ela, se nossos joelhos não têm dobrado em entrega, em consagração, não temos conhecido o Cristo das Escrituras. Podemos conhecer as Escrituras. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam, todas elas, de mim, disse o Senhor. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Palavras do nosso Senhor Jesus, mostrando que é totalmente possível e fatal uma dicotomia entre Cristo mesmo e as Escrituras. Pense sobre isso, porque, meus amados irmãos, desde que éramos uma jovem assembleia, hoje já temos estado junto com nossos irmãos há 40 anos, mas desde que éramos uma assembleia inicial, um grupo de comunhão, antes que as coisas fossem bem estabelecidas, pela graça do Senhor, todos os irmãos mais jovens que estavam se aplicando ao estudo das Escrituras, sabe qual é a primeira obra que era recomendada a todos eles? Notas do Pentateuco de Mackintosh. A todos. Porque não há nenhuma obra, em nenhum idioma, que seja tão cristocêntrica como a obra de Mackintosh sobre os 5 livros de Moisés. Tudo o que ele registra sobre os símbolos, personagens, tipos, figuras, diz respeito a Cristo, porque assim são as Escrituras. Então, quando um estudante diligente e que ama o Senhor toma aquela obra e faz uma leitura paralela, lendo a sua Bíblia e então o comentário de Mackintosh, e mais um capítulo aqui e o comentário aqui, fazendo uma leitura paralela, se você fizer cautelosamente, você vai levar em torno de 2 anos para completar os 6 volumes, porque Deuteronômio é dividido em 2 tomos, então são 6 volumes. Mas, irmão, você nunca mais verá a Bíblia da mesma maneira, porque o que esse irmão vai fazer não é apenas estudar o Pentateuco, ele vai trazer todas as epístolas, todas, e vai lançá-las para dentro do Pentateuco, para interpretá-las. Ele vai encharcar o Pentateuco com os versículos do Novo Testamento e vai interpretar os tipos, figuras, personagens, símbolos, a jornada de Deus com o povo no deserto, tudo à luz da revelação da glória de Cristo. Por que isso é tão importante? Ora, o que falamos no início já deixa claro. Quando o Senhor caminhava com os discípulos no caminho de Emaús, é dito que ele tomou as Escrituras, ou que ele falava com eles sobre as Escrituras, e ele dizia tudo o que na lei, Pentateuco, nos profetas e nos salmos, dizia a respeito a ele. Porque todas as Escrituras testificam dele. Nós podemos dizer, por exemplo, que todos os salmos são messiânicos, embora haja alguns que sejam especialmente messiânicos, porque todos eles falam de Cristo. Quem é o homem bem-aventurado que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores? Que tem antes o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite? É Cristo. É o homem segundo o coração de Deus. Então, meus irmãos amados, que isso seja claríssimo para nós. E acho que tem que pedir perdão por dizer isso mais uma vez. Os jovens, me perdoem, porque os jovens são quem tem mais tendência em ficar especulando na Bíblia e perder de vista a glória de Cristo que é revelada nas Escrituras, quando então todas as outras peças, todas que você quiser, justificação, regeneração, nossa vida de serviço, a vida da igreja, o reino que agora é e o vindouro, todos os temas que você quiser, eles são peças de um quebra-cabeça
que se você tiver em sua mão e olhar para eles, e 1, 2, 3 e 4, você não sabe qual é o lugar deles. Mas se eles forem colocados no seu lugar em um quadro, então você vai compreender bem qual é o lugar de cada peça. E o que tem faltado, sem dúvida, meus amados irmãos, no cristianismo em geral, é exatamente ver o quadro. E sabe qual é esse quadro? É Cristo. Na medida em que vemos e somos absorvidos, capturados pela glória de Cristo, cada peça nesse elemento tem o seu lugar adequado. Não tem um lugar desproporcional. Nós não colocamos verdades contra verdades. Nós não colocamos verdades acima de verdades. Compreende o que eu quero dizer? Porque elas estão em equilíbrio. A pessoa humana do nosso amado Senhor é representada nas Escrituras, e de novo nós estamos indo para o Pentateuco, Levítico, pela oferta de manjares. A oferta de manjares é Ele, como todas as ofertas são Ele, em tipo e em símbolo. Flor de farinha seria mais ou menos como a nossa farinha de trigo hoje, extremamente moída, grãos mínimos, uma poeira basicamente, não é? Se você jogar a farinha de trigo para cima, é poeira. Ou seja, os grãos são do mesmo tamanho, não há nenhuma desproporção na flor de farinha. O que isso significa? Que todas as virtudes de Cristo são totalmente equilibradas. Ele não é mais amoroso do que justo, Ele não é mais misericordioso do que fiel, Ele não é mais alegre do que firme. Todos os grãos na pessoa do Senhor são absolutamente equilibrados. Bendito seja o seu santo nome. Então, meus irmãos, quando nós vemos Cristo nas Escrituras, nós vimos tudo. O que está acontecendo aqui com Daniel? O profeta. E que homem de Deus foi Daniel? Você conhece a história. Então, quando nós chegamos no capítulo 10, aí está ele, numa hora crucial, nas margens do rio Tigre, e ele tem uma visão. E não apenas ele tem uma visão, podemos dizer que ele é arrebatado por essa visão. Podemos dizer que ele é prostrado por essa visão. Aliás, é o que ele diz. E podemos dizer ainda algo mais, que também é muito impressionante. Os homens que estavam comigo, nada viram. Você se lembra de alguém que disse a mesma coisa no Novo Testamento? Paulo. Quando ele foi capturado pelo Senhor na estrada de Damasco, ouviu aquela voz e teve aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Irmão, esse é um princípio espiritual. A visão de Cristo nesse aspecto não é coletivo, é pessoal. O Senhor também quer encontrar você na sua estrada de Damasco, em meio à soberba, à presunção, uma compreensão da obra de Deus que não é adequada, que levava o Saulo até mesmo a perseguir a igreja de Deus, a considerar aqueles que eram do caminho, como ele chama, como estando fora do caminho. Será que essas coisas são atuais para nós? O que você acha? Então o Senhor o encontra na estrada de Damasco, e ele também poderia dizer como Daniel: eu fiquei só, e eles nada viram. Pense sobre isso, irmão, e ore ao Senhor sobre isso. Peça ao Senhor: Senhor, me encontre só na estrada de Damasco, e revele a mim algo mais das tuas belezas e glórias, e capture meu coração. A partir daí, meus irmãos, esse Daniel e esse Paulo que ficaram só, qual foi o resultado da obra de Deus neles primeiro, não através deles? Bom, é só estudar a vida desses dois homens para vermos qual foi o resultado. Paulo, por exemplo, diz que ele foi separado por Deus para ser um modelo, tipos. 1 Timóteo capítulo 1. Modelo do quê? Não exatamente modelo de boas obras, não exatamente modelo de vida cristã, ele foi tudo isso. Mas naquele texto ele diz: modelo de misericórdia. Ele está dizendo assim: se ele fez comigo, ele pode fazer com qualquer outra pessoa. Porque eu era um blasfemo, insolente, e o último elemento é o que mais sangrava o coração de Saulo: um perseguidor da igreja.
Então ele diz que o Senhor o tomou para fazer dele um vaso de misericórdia. Nós já comentamos que ele se lembra muito bem quando Estevão foi martirizado. Ele usa uma palavra linda no seu testemunho, 3 testemunhos há sobre o encontro do Senhor com Paulo: Atos 9, Atos 22 e Atos 26. Atos 9 é um registro de Lucas, numa terceira pessoa, ele falando sobre o que Paulo experimentou. Mas Atos 22 e 26 são palavras do próprio Paulo, dando o testemunho dele diante de autoridades. Então ele diz assim: quando se derramava o sangue de Estevão, teu mártir. Teu mártir. Que palavras maravilhosas. Quando Paulo contemplava aquele sangue derramado, Estevão, Saulo não viu o que Estevão viu. Ali está mais um solitário que viu os céus abertos e o Senhor Jesus de pé, à destra de Deus, para receber o primeiro mártir da história da igreja. Saulo nada viu, mas ele ouviu o que Estevão disse. E antes disso, ele ouviu o que Estevão pregou. E o que Estevão pregou foi uma interpretação da casa de Deus à luz da revelação de Cristo. Foi só o que Estevão fez. Por isso Estevão foi apedrejado. Quando Estevão está terminando a sua mensagem, ele cita Isaías 66. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Qual é o lugar do meu repouso? Estevão viu a casa de Deus. E essa interpretação, Estevão começa com Abraão. Veja onde ele vai. 2000 anos de história antes de Cristo. E ele passa pelos patriarcas, ele passa por Moisés, ele passa por Davi, ele passa por Salomão, ele passa por profetas e ele termina com Isaías. Uma pregação maravilhosa. E ele, a linha dessa pregação é a casa de Deus. É o nosso tema nesse encontro. E quando ele termina, ele diz: homens de dura cerviz, e que sempre resistis ao Espírito Santo, assim como os vossos pais. Então, por causa disso, ele foi apedrejado, porque eles entenderam que ele estava falando contra o lugar santo. Ele não estava falando contra o lugar santo. Ele estava dizendo que esse lugar santo, o templo, era apenas uma sombra e uma figura. E que a realidade da casa de Deus é Cristo, porque ele não habita em santuário feito por mãos humanas. Então, meus irmãos, Daniel, Paulo, Estevão e muitos homens mais, João, todos ficaram sós, porque a visão espiritual é pessoal. Aconselho-te que de mim compres colírio para ungires os teus olhos para que vejas. Então, quando Daniel teve essa tremenda visão, vamos a alguns aspectos. O primeiro deles, vamos voltar lá, já estamos comentando sobre ele. Verso 8, perdão. Fiquei, pois, eu só. Um servo do Senhor que o serviu durante o período da Segunda Guerra Mundial e foi executado por ordem direta do próprio Hitler, Dietrich Bonhoeffer, ele escreveu uma pequena obra chamada Vida em Comunhão. E nessa obra Vida em Comunhão, ele diz algo assim: se nós não conhecemos o significado da solidão, nós não estamos preparados para a comunhão. Se nós não conhecemos o significado da comunhão, não estamos preparados para a solidão. Porque é o a sós com Deus, é o diante do Senhor, é o aos pés do Senhor, é que nos prepara para a comunhão, em todos os seus aspectos. E é a comunhão uns com os outros que nos fortalece para vivermos nossas vidas a sós com o Senhor. Então eles trabalham um para o outro, mas o primeiro deles é a solitude, ou se quiser a solidão, o a sós com Deus. Então há uma retroalimentação aí. Somos alimentados na comunhão com Ele, diante dEle, aos pés dEle,
solidão e somos preparados para a comunhão. Nós não teríamos nada para dar aos nossos irmãos, e não temos, se não for proveniente da nossa solitude. Eu tenho visto que os irmãos têm apreciado obras de Gouveia. Você já leu um pouco sobre Gouveia? O serviço, o ministério pessoal dele? Ele foi um homem que, em primeiro lugar, ele entendeu para si mesmo, não que seja um padrão, é óbvio, ele nunca se casou. Ele entendeu que deveria dedicar sua vida, então, ao Senhor e ao serviço. E é dito, então, que quando ele se apresentava para servir o Senhor e ministrar a palavra, os irmãos recebiam não apenas uma palavra de Deus, mas tinham uma sensação que estavam diante do próprio Deus. Mas isso não foi dito apenas de Gouveia, isso também foi dito de Scrooge, o autor do Descortinar do Drama da Redenção. E foi dito também através de outros servos do Senhor. Quando eles se apresentavam diante do povo do Senhor para servir o Senhor com a palavra do Senhor, a sensação é, usando o relato a respeito de um outro irmão, é que ele tinha saído da presença imediata do próprio Deus. Porque não é uma questão de estudo bíblico, mas é uma questão de comunicar o coração, a mente, os sentimentos e as cargas do próprio Deus. Ó, meus irmãos, um dos elementos que vamos tocar mais à frente é exatamente esse assunto do ministério da palavra. Já estamos adiantando algo aqui. Mas quanta perda nós temos tido nesse assunto de ministério da palavra. E aqui não estou me referindo apenas a conferências, não. Estou me referindo ao serviço comum, ordinário, do dia a dia, o serviço da palavra, que de tantas formas é oferecido. Pequenos grupos caseiros, reuniões menores, um encontro de poucos irmãos num determinado momento do dia, para compartilhar a palavra do Senhor, para tocar o Senhor na sua palavra. Quanto tem sido perdido? Porque se perdeu o significado de ministério da palavra. Talvez se colocássemos essa palavra com P maiúsculo, nos ajudaria mais. Porque ministério da palavra é o serviço da palavra. Se a palavra não nos servir, se o verbo não for servido, o que nós obtivemos do ministério da palavra? Mais ensinos? Mais substância para o nosso intelecto? O irmão Watmani dizia assim, na sua obra Ministério da Palavra, de Watmani, uma linda obra. Ele dizia assim: o princípio, a base, o fundamento do ministério da palavra é: o verbo se fez carne. Você entendeu o que ele quis dizer? O que ele disse é que não há ministério da palavra se a palavra não se fizer carne em nós. Se isso não acontecer, não há ministério da palavra. Há transmissão de informação, conceitos, ideias, estudos. E as capacidades e recursos naturais de cada um estão permeando essas coisas, né? E alguns ficam até boquiabertos. Quanta oratória, quanta capacidade, não é? Que perda, irmão, que perda. O verbo, em princípio, a palavra tem que se fazer carne. Do contrário, não há ministério da palavra. Por favor, ouça aqui um irmão mais velho, com atenção. Então, o que está acontecendo aí com Daniel? Exatamente isso. Uma visão da glória de Cristo, mesmo que ele esteja no Velho Testamento. Essa apresentação aí não é outro, não é Miguel, não é Gabriel, não é nenhum arcanjo, nem serafim. É Cristo que Daniel viu. Então, quando eu contemplei essa grande visão, eu fiquei só. Já falamos sobre ficar só. Mais um elemento: não restou em mim força alguma. Por isso nós colocamos esse elemento como primeiro, meu amado irmão. Se nós não temos visto progressivamente, é claro, não estou falando exatamente de experiências estáticas com X. Obrigado, irmão. Ótimo. Não estou falando de experiências estáticas com X.
êxtases espirituais, embora isso também possa ser verdadeiro. Tempos particulares, secretos entre nós e o Senhor, em que nós experimentemos êxtases espirituais. Alguns irmãos experimentaram isso andando pela rua. Moody, o evangelista, caminhando por uma calçada e meditando sobre Cristo e sua graça, e andando numa calçada para ir em determinado lugar. Em um momento ele teve que encostar na parede, e ele orou assim: Senhor, por favor, retira a tua mão, porque eu não suportaria mais. Um êxtase andando pelo caminho. Por que, irmãos, que nós temos perdido o assombro? Por que nós perdemos o assombro? Por que Cristo não nos assombra mais? Por que somos assombrados por tantas coisas? Movimentos, coisas externas, ganhos, bem-estar, até as Escrituras. Mas não somos mais assombrados pela visão da glória de Cristo. Por quê? Temos que fazer essa pergunta em humildade diante do Senhor. Senhor, por quê? Para que nós possamos ser verdadeiramente restaurados. E meus irmãos, essa é uma oração que toca as entranhas do coração daquele que está entronizado à destra da majestade. Porque tudo o que ele deseja é que tenha um povo assombrado, capturado pela visão das belezas dele. O que nós vamos contemplar no céu? Galardões, tronos, ruas, portas, fundamentos. O que nós vamos contemplar? Apocalipse 22, João nos disse: os seus servos o servirão, porque contemplarão a sua face. Se não é ela que é todo motivo da nossa atração hoje, o que será de nós no céu? Então, meus irmãos, o cerne do nosso chamado para cooperarmos na edificação da casa de Deus é visão e mais visão, contemplação e mais contemplação das glórias do nosso Senhor Jesus. Eu sei que você já ouviu isso bastante, mas sabe qual é o perigo? É quando essa verdade singular, se torna para nós só um palavreado, familiar, conhecido. Já ouvi muitas vezes, mas que o Senhor nos leve a entrar no significado disso. Eu já li para os irmãos em outras ocasiões um pequeno texto de Jonathan Edwards. Quando ele já estava adoentado, bastante adoentado na questão respiratória, ele partiu para o Senhor com essa enfermidade, com 54 para 55 anos de idade. Ele foi um servo extremamente usado pelo Senhor. Interessante que também ele era um homem extremamente intelectual. Ele é reconhecido como um dos grandes filósofos dos Estados Unidos até hoje. Mas seu intelecto aqui não importa, não. Ele foi um homem apaixonado por Cristo. Então ele descreve no seu diário que ele estava em 1737. Ele estava caminhando por um bosque, montado no seu cavalo, para ter um tempo a sós com Deus. Então ele diz que nessa caminhada ele chegou a um lugar, apiou do seu cavalo, desceu, ficou debaixo de uma árvore. Ele começou a meditar sobre as glórias de Cristo. E ele vai dizer, o texto é muito lindo, já li algumas vezes, e usando agora minhas palavras, ele vai dizer que ele perdeu a noção do tempo. Ele diz: talvez eu tenha ficado ali por algo em torno de 1 hora. E então ele diz assim: e mais uma vez o Senhor me atingiu com uma visão renovada das glórias do Evangelho, o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade. Ele diz que aquilo o capturou de tal maneira que, quando ele avaliava aquele momento, ele dizia assim: deixar esta glória que eu estou contemplando e partir para os cuidados diários me pareceu uma grande perda.
por isso, meus irmãos, aquele período chamado despertamento evangélico do século XVIII, que atingiu mais de um continente, atravessou o mar, Escócia, País de Gales, Reino Unido, Estados Unidos, do outro lado. Grande despertamento evangélico. Quantos homens, alguns talvez nem sejam conhecidos dos irmãos, foram tão usados pelo Senhor, muitos deles, em um tempo só, por causa de um único elemento. Eles tocaram de novo as glórias do Senhor Jesus e se voltaram para as Escrituras com este foco. Pense sobre George Whitefield. Meus irmãos, tudo que lemos sobre ele, parece que quando esse homem ministrava a palavra do Senhor, ele não via ninguém à sua frente. Ninguém. Ele só via Cristo. E ele descrevia para os que estavam ouvindo o que ele estava vendo. Ele foi o primeiro a pregar em campos abertos, porque no seu tempo era quase que uma profanação se pregar fora de lugares, púlpitos que eram consagrados para a pregação. Só poderia pregar a palavra ali, porque era um lugar consagrado. George Whitefield foi o primeiro a pregar nos campos. Ele ia pregar para os mineiros de carvão, aqueles homens brutos, fortes, para um serviço desse, entravam naquelas minas de carvão e saíam durante o período do almoço para tomar suas refeições. E quando eles saíam, eles encontravam George Whitefield, como se fosse uma raposa na beira da toca do coelho. E os mineiros saíam, e saíam todos cheios de fuligem. E George Whitefield começava a pregar o Evangelho. E ele diz assim: e eu sabia quando a palavra de Deus estava tocando o coração deles, porque as lágrimas escorriam. Eu olhava aquelas pessoas e eles tinham um rosto de zebra. Que maravilha, irmãos. Sabe como ele partiu para o Senhor? Ele foi pregar em uma cidade chamada Exeter. E ele cavalgou durante todo um dia. E quando ele chegou numa pousada, que ainda não era a cidade a qual ele foi convidado para pregar, ele desceu do seu cavalo muito cansado e, de alguma maneira, já havia pessoas esperando por ele naquela pousada. Sabiam que ele ia pousar ali de alguma maneira. E ele desceu e olhou para aquelas pessoas, cansado, alquebrado. Ele disse assim a elas: eu estou destruído, não posso falar para vocês, não tenho energias. Então ele tomou o seu candeeiro, colocou uma vela, acendeu a vela e começou a subir as escadas para o aposento onde ele ia dormir. Quando ele chegou no meio das escadas, com a sua vela na mão, ele se voltou para aquelas pessoas e começou a pregar. E pregou por mais de 1 hora. Terminou, subiu o restante das escadas, deitou no seu leito. Ele era acometido de asma. Teve uma crise de asma e partiu para o Senhor. O detalhe é que ele pregou a palavra até a vela se consumir, até a luz se apagar. Quando a vela se consumiu, ele foi para o seu leito e partiu para o Senhor. Quando aquela vela, consumida até o fim, representou muito bem o significado e o serviço da vida de George Whitefield. Paulo escreveu assim aos Coríntios: eu mais me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas. Para quem ele escreveu isso? Para os coríntios. O que estava acontecendo com os coríntios? Pessoas estavam infiltrando lá e dizendo: esse Paulo é um impostor. Esse Paulo está dizendo coisas para vocês que pensem bem. Então ele disse assim: se eu mais vos amo, eu serei menos amado? Meus irmãos,
O segredo de nossa vida e serviço ao Senhor está aí. Uma visão renovada das glórias do nosso Senhor Jesus. Não tem outro tema no seu coração, porque Deus não tem outro tema. Só Cristo. E suas nuances, suas belezas, suas virtudes. O Espírito Santo colocará um selo real, sólido, profundo em todos aqueles que, pela habilitação dele, o Espírito Santo, ministram Cristo. É aí que o Espírito Santo coloca o seu aval, o seu selo, e em nada mais. Por quê? Nosso Senhor disse a respeito dele, João 16: Ele me glorificará. Porque Ele, o Espírito Santo, há de receber tudo que é meu e vou-lo-á de anunciar. Qual é o ministério do Espírito Santo? Revelar as glórias do nosso Senhor Jesus. Então, meus irmãos, sigamos com o texto de Daniel, capítulo 10, verso 8. Contemplei. É uma palavra mais forte do que vi essa grande visão. Contemplar significa parar detidamente para observar os detalhes e as minúcias do que foi visto. Então eu contemplei essa grande visão. Mais um passo tão necessário na vida de todos nós, servos e servas do Senhor. Não restou força em mim. Na nossa cooperação pela graça do Senhor, para a edificação da sua casa, aí está um elemento essencial. A dificuldade do Espírito Santo conosco não é que nós somos fracos, é que nós somos fortes. Fortes em nós mesmos, cheios de conceitos, cheios de opiniões, cheios de estratégias, cheios de gosto ou não gosto, dependentes de nossos próprios recursos, como temos falado tanto, e são tantos esses recursos que usamos, não é? Mas olha o resultado de uma genuína contemplação de Cristo, de uma genuína visão celestial. Fiquei só, não restou força em mim. De novo vamos voltar para Paulo, no mesmo capítulo que citamos o texto agora mesmo, 2 Coríntios 12. 3 vezes eu orei ao Senhor por causa de uma fraqueza incomodativa em mim. Um espinho na minha carne, um mensageiro de Satanás que me esbofeteava. Eu entendia que aquilo me desabilitava de alguma maneira para tanto o que eu tinha que fazer. Você sabe que esse espinho pode ser interpretado de várias maneiras. Ninguém sabe exatamente o que significa esse espinho. Sabemos que Paulo tinha uma enfermidade infecciosa nos olhos, porque ele fala sobre aos Gálatas sobre isso. Mas talvez esse mensageiro de Satanás seja uma pessoa, que aonde Paulo ia, ele ia atrás. Quando Paulo partia para uma cidade ou outra, ele chegava nessa cidade e procurava desfazer tudo o que Paulo fazia e tudo o que Paulo pregava. Ele escreve assim aos Filipenses. Estamos dizendo que essa é a interpretação, mas sem dúvida ele escreve sobre isso em Filipenses, quando ele diz: se alguns estão pregando a Cristo por porfia ou por ciúme, mas se estão pregando a Cristo, então nisso eu me regozijo, mesmo que seja por alguma maneira que fosse de inveja de mim, como ele diz, né? Por ciúmes, por porfias. Mas se Cristo está sendo pregado. Mas havia um problema a mais. Alguns, sem dúvida, pregariam a Cristo enciumados de Paulo, para de alguma maneira obter um lugar ao sol, usemos essa palavra, certo? Competindo com Paulo. Mas desde que estivesse pregando Cristo, e Cristo mesmo, o Evangelho, está tudo bem para Paulo. Paulo não competia nada com ninguém, Paulo não buscava lugar ao sol. Ele diz: eu sou o que sou pela graça de Deus, isso me basta. Não é assim? Mas havia pessoas que faziam não somente isso, mas que iam denegrir o caráter de Paulo. Por isso ele diz que
vai fazer uma loucura, escrevendo para os coríntios, dizendo que tipo de servo ele era. Então ele vai dizer, nos açoites muitas vezes, nas prisões, nas vigílias, nos jejuns, nos perigos entre irmãos, nos perigos no deserto, nos perigos no mar, mostrando seu currículo apostólico, e diz, me suportem na minha loucura, eu nunca deveria fazer isso em sã consciência. Mas vocês estão sendo tão enganados por esses falsos apóstolos e obreiros de Satanás, que eu preciso fazer isso para preservar vocês. Não é por mim, é por vocês. Compreende, irmão? Então, quando ele fala sobre esse espinho, ele diz que orou 3 vezes ao Senhor. Mas o Senhor respondeu assim, minha graça te basta. E meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele vai dizer algo que para nós parece tão incompreensível. Queira o Senhor que não. Ele vai dizer assim, por isso eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Agora, quem somos nós, por natureza? São aqueles que se gloriam nas suas forças, nos seus recursos, nas suas capacidades. Não é? Então, não restou em mim força alguma. Guarde essa frase, irmão. E se o Senhor, na sua graça, tem, por causa de Cristo, e por causa da visão de Cristo, visão renovada de Cristo, Ele tem abatido você, saiba que é isso que Ele quer. Quanto mais abatido você for diante de Cristo, certo? Então o caminho será encontrado, para que sobre nós repouse o Espírito de Cristo. Por isso ele vai dizer para eles mesmos, coríntios, quando eu fui ter convosco, eu não fui em linguagem persuasiva de sabedoria humana, porque eu decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Irmão, faça de novo essa pergunta. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Quanto da fé evangélica, da fé dos cristãos hoje, está apoiada sobre sabedoria humana? Hein? Líderes espirituais pragmáticos, carismáticos, e a fé está se apoiando sobre sabedoria humana. Se alguém que podia fazer isso era Paulo, com todos os seus recursos. Mas ele sabia o quão espúrio, o quão desagradável era isso para o Senhor. Então ele vai dizer que o ministério que ele exercia, eu exponho sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse mundo, mas a sabedoria de Deus. E como ele expunha? Siga o texto de Coríntios 2, você vai ver. Ele vai dizer, é pelo ministério do Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta e até as profundezas de Deus. E nós temos recebido o Espírito de Deus e não o Espírito que vem do mundo, para nós conhecermos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Tão importante aquele texto. Já estamos adiantando um outro ponto aqui, irmãos. É o aspecto do ministério da palavra. Tudo que estamos falando até aqui. Não é? E há ainda outro verso lá naquele capítulo 2 de Coríntios, que nos importa muito nesse assunto. Ele vai dizer assim, disto falamos. Do que falamos? Da sabedoria de Deus, outrora oculta em mistério. Essa que nós também já conhecemos pela graça e pela revelação de Deus. Ele diz, falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Ele está dizendo, nada de recursos oratórios, nada de intelectualidades. Disto falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas, olha essa expressão, ensinadas pelo Espírito. Agora tem mais, para entendermos isso e sermos ajudados. Ele fala comparando ou conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Está lembrando desse versículo? O que Paulo quis dizer com isso? Ouça, irmão, qual é a ideia? Pense, ore sobre isso. Paulo está dizendo assim, as verdades espirituais, eternas, celestiais, são tão altas, são tão sublimes, são tão intangíveis, que só há uma maneira dela ser comunicada aos homens. Primeiro, o Espírito Santo exercendo o seu ministério, porque ele é o único que conhece. Ah, já estou tocando em outro ponto. Estamos pondo todos juntos, né? O outro ponto é conhecermos a suficiência do ministério do Espírito Santo para a edificação da casa de Deus.
Se não conhecemos, vamos edificar com o quê, irmãos? A suficiência do ministério do Espírito Santo. Então, continuando, Paulo vai dizer que o único capaz de trazer essas maravilhosas verdades, que nós não temos condição nenhuma de alcançá-las, não está no depósito humano, está no depósito celestial. Mas graças a Deus, o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. Daquele que diz, eu sou a verdade. Então, primeiro, o ministério do Espírito Santo, né? Mas não pairando por aí. Onde que o ministério do Espírito Santo é exercido? Em vasos. Em vasos. Graças ao Senhor, vasos humanos, que eram nada. Mas o Senhor colocou a mão nesse barro, como Paulo vai dizer. E fez e faz deles vasos. E então, concluindo a ideia lá, ele diz, comparando ou conferindo coisas espirituais com espirituais. A ideia é a seguinte, Paulo está dizendo assim, existe uma roupagem própria para que as verdades celestiais possam ser vestidas ou revestidas para que sejam apresentadas. Então os recursos de filosofia e intelectualidades, eles são totalmente inadequados para apresentar as verdades espirituais. Por isso ele diz, conferindo coisas espirituais com espirituais. E anteriormente ele mencionou aí, você viu, palavras ensinadas pelo Espírito. Então a ideia claríssima desse contexto é o seguinte, precisamos aprender as palavras ensinadas pelo Espírito para falarmos das coisas espirituais. Agora, irmão, em primeiro lugar, as palavras ensinadas pelo Espírito estão todas aqui, certo? Mas veja bem, vamos aplicar isso. Nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, certo? Eu já citei muitos textos aqui da palavra do Senhor, mas eu falei muitas outras coisas que eu falei, certo? Eu estou falando. Elas não estão escritas na palavra do Senhor, certo? Então, qual seria a capacidade dessas, me permito a expressão aqui, entre aspas, minhas palavras, ser de utilidade, de proveito, de ajuda e de edificação para a casa de Deus? Só uma maneira. Se o Espírito Santo exercer seu ministério no vaso, com palavras ensinadas pelo Espírito, para que eu não tropece na língua, para que eu não use exemplos inadequados, para que eu não coloque coisas desequilibradas. Certa vez o irmão escreveu isso assim, às vezes nós estamos ouvindo a palavra do Senhor e um maravilhoso bolo, para quem gosta de bolo, né? Maravilhoso bolo com aquele glacê branco assim em cima, eu não gosto muito não, mas um bolo de aniversário, ele está sendo construído, delicioso, camadas, doce de leite no meio de uma camada e outra, né? Um pouquinho de chocolate, e todos estão saboreando. Aí vem aquele glacê por cima, branquinho assim, e de repente cai um mosquito. Então aquela coisa tão linda, tão apreciável, não significa que você de todo perdeu, né? Mas você já olha para aquele bolo assim, né? Alguns vão pegar uma colher assim e tirar metade do bolo junto com a mosca e jogar fora, não é? Por isso, meus irmãos, nós precisamos de palavras ensinadas pelo Espírito. Quantas vezes ouvimos, queridos irmãos, sabemos que são vasos do Senhor, mas, felizmente, uma mosca aqui, outra mosca lá, entra para o caminho de exibicionismo, começa a falar mais de eu do que de Cristo, minha experiência, aquela vez, aquele momento, aquela história, e vai para a geografia, para a literatura, para a história, não é assim? Então, irmãos amados, como nós precisamos ser aperfeiçoados nesse nosso serviço ao Senhor. E o caminho está aí, Daniel 10. Visão da glória, beleza do Senhor que nos capture. Mais. Então nós vamos falar de coisas que vimos e ouvimos, como foi com os apóstolos. Não é um evangelho de segunda mão, é um evangelho de primeira mão. Não que eu tenha sido o primeiro, nem você. Nós já estamos no ano 2023. Mas o verbo continua se fazendo carne, graças ao Senhor. E esse então é o ministério da palavra. Já tocamos em 3 pontos de uma vez, né? Visão da glória de Cristo,
Ministério da palavra, suficiência do ministério do Espírito Santo. Então, vamos seguir com o texto aqui para avançarmos um pouquinho mais. Não restou força em mim. Aí nós estamos, no verso 8. Tão necessário. Agora, o verso 8 termina com a reiteração disso. Ele vai dizer: meu rosto mudou de cor e se desfigurou. Palavra forte, irmão. Ela é bonita, você não acha? Lembra quando Moisés, nos tempos do Velho Testamento? Paulo também registra isso, 2 Coríntios 3. É dito que Moisés, quando ele armou a tenda dele, à margem do arraial, e era aquela tenda da comunhão, onde ele tinha aquela comunhão face a face com o Senhor, como o Senhor fala com um amigo. Não foi assim? É dito que quando ele saía daquela tenda, o que acontecia mesmo? O seu rosto brilhava, não é? E para que eles não atentassem na terminação daquele que desvanecia, então ele cobria o seu rosto. Que atitude linda, não é? Imagine Moisés saindo daquela tenda com o rosto brilhante. Todos iam olhar para ele como se fosse o arcanjo Miguel. Não é assim? Graças ao Senhor, porque realmente Moisés foi um homem manso, o homem mais manso sobre a terra. E que o Senhor forme isso no nosso caráter, irmão. Ele não nos chamou para ser popstar. Ele não nos chamou para nos colocar em plataformas de observação. Que os irmãos de novo, me perdoem, os irmãos mais novos de novo, mais jovens, não aspirem plataformas de ministério, porque o nosso lugar não é em plataformas. Que o Senhor guarde os corações de aspirações inadequadas. Deus coordenou o corpo, concedendo mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, antes cooperem os membros com igual cuidado e favor uns dos outros. Então o Senhor coordena o corpo, colocando cada um no corpo, a seu tempo, a seu modo, no seu lugar, para exercer a sua função, com simplicidade, com pureza, com foco naquele que é o foco. Então que o Senhor nos ajude nisso, nos guarde. Porque parece, irmãos, e de novo me permitam falar com muita liberdade, e olha que interessante essa moeda de duas faces aí. Jovens que amam o Senhor, mais que isso, jovens que amam também a palavra do Senhor. Conheço dezenas de muitas localidades, louvado seja o Senhor por isso. Mas sabe o que percebo também? Que alguns deles de alguma maneira entendem assim: o ápice para mim é quando eu for ministro da palavra de Deus nas conferências. Esse é o meu ápice. Eu não vou chegar lá. Mas sabe, irmão, vou tomar a liberdade de te dizer isso, até mesmo por história pessoal. O Senhor forma vasos nos lugares secretos, nas câmaras secretas. O Senhor usa as pessoas menos prováveis, os que não tinham condição de nem mesmo se colocar em público diante de outros para falar. São esses. Os tímidos, os vacilantes. Mas não é porque eles são tímidos e vacilantes, é porque o Senhor põe a mão neste barro e faz, e forma, e podemos até dizer forja, lá no lugar do ferreiro, no fogo e na água. Salmo 66, versos 10 a 12 vai descrever parte desse trabalho do Senhor de modo tão lindo com o povo dele. Diz que o Senhor está registrando a história da saída do Egito. E diz que o Senhor fez passar o seu povo pelo fogo e pela água. Olha o trabalho do ferreiro. Passar pelo fogo e pela água. Salmo 66. Escute, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. E o verso conclui assim: mas afinal, se você quiser também pode dizer, ao final, nos trouxeste para um lugar riquíssimo, ou espaçoso, Canaã, que tipifica a plenitude de Cristo. Então, meus irmãos, bendito seja o Senhor, porque Ele o faz.
Aqueles que antes não tinham a menor capacidade. Se colocasse diante de pessoas assim, tinha um branco total. Nem sabiam o que estavam fazendo ali. Tremendo. Alguns deles desmaiando. Desmaiando. E o Senhor continuou com as mãos no vaso, para que ele formasse um vaso útil. Então, quando esses vasos olham para si mesmos, o que eles têm para dizer? O que você acha? São meus recursos, afinal de contas, eu sou. É isso? Ou eles vão dizer como Paulo: pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. E é isso que ele quer fazer com todos nós. Então, não retive força alguma. Verso 8. Agora olha que interessante esse quadro, verso 10. Muito, muito lindo. Porque depois dessa prostração de Daniel, ele diz que ele foi colocado tão sem forças, com o joelho no chão e palmas da mão no chão. Ele está de 4, ele está de gatinho, como nós falamos. Leia aí para você ver. Acho que você já observou, não é? Ele está desabilitado. Ele primeiro está prostrado, certo? E depois que há um próximo passo aí no verso 9, olha lá. Contudo, ouvi a voz das tuas palavras. Marcante essa expressão aí. Porque até aqui Daniel está como? Boca no pó. Prostrado. Desmaiado. Sem força nenhuma. Aliás, ele diz sem fôlego. Nem fôlego restou em mim. Então ele ouve as palavras. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. O Senhor disse. Então depois de ouvir essas palavras, aí ele diz: ouvindo-os, caí sem sentido em terra. Olha esse primeiro passo. Agora olhe mais. Eis que certa mão me tocou. Foi assim com João também. João no Apocalipse diz que ele tocou-lhe com a sua mão direita. Sua mão direita me tocou. E disse: não temas, que já compartilhamos ontem aquele texto, né? Mesma coisa está acontecendo aqui. Então, essa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs. Esse sacudiu-me interessante, parece que realmente Daniel estava desmaiado. E ele foi ali acordado, né? Sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E de novo, mais uma palavra, olha, ele me disse. Então Daniel está sendo alimentado pela palavra viva do Senhor, pela rema de Deus, que está ali em contato direto com esse homem muito amado, como é dito aqui. Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés. Mas ele está lá de 4, certo? Mas a palavra disse: levanta-te sobre os teus pés, porque eis que eu te sou enviado para falar, ou ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Olha que interessante. Alimentado pelas palavras vivas desse que está falando com ele, as palavras do Senhor. Então me disse: não temas, mais uma vez, Daniel. Desde o primeiro dia em que aplicaste o coração. Muito bonito também, irmão. E aplicou o coração a quê, Daniel? A conhecer o mover do Senhor, o tempo do Senhor, a obra do Senhor. Será que nós não temos tido necessidade disso hoje? Aplicaste o coração. Nos lembramos de Esdras aqui, não é? Esdras 7:10. Esdras tinha disposto o seu coração para buscar a lei do Senhor, cumpri-la, ou seja, obedecê-la e ensiná-la em Israel. Nessa ordem. Essa ordem não pode ser invertida. Daniel, a mesma coisa. Aplicaste o teu coração a compreender, mas não só aplicar o coração a compreender, para que, graças a Deus, não fique o entendimento de que o assunto era simplesmente conhecer, era um assunto intelectual, graças ao Senhor, mas também humilhar-te perante o teu Deus. Compreender, humilhar-te. Que conjunto mais lindo de palavras.
Foram ouvidas então as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Vamos só ao verso 16, já lemos o texto todo, para darmos mais 1 ou 2 passos, se possível. O verso 16, quero chamar a atenção dos irmãos para essa expressão aqui. Eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios, então passei a falar, e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Vamos colocar essas duas palavras juntas aí. Por causa da visão me sobrevieram dores. Sabe que esse tema no Novo Testamento ele é colocado de uma maneira claríssima. Paulo ora pelos Efésios e ora ao Deus e Pai, Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a eles espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele, olhos do coração iluminados para saberem toda a riqueza do chamamento, a riqueza da glória da herança dos santos, a esperança do chamamento, a suprema grandeza do poder que ele exerceu em Cristo. Aquela oração primeira de Paulo em Efésios 1, não é assim? Então primeiro ele ora por revelação, é o foco da primeira oração em Efésios 1, oração por revelação, que os irmãos de Éfeso tivessem revelação do chamamento celestial. Então, aos Gálatas, ele vai dizer assim: filhinhos meus, pelos quais eu sofro de novo as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. Por que Paulo teria essa capacidade de sofrer dores tão agudas, dores de parturiente, para que aqueles que foram gerados em Cristo pudessem não se distrair de Cristo, com tudo que está escrito em Gálatas, que creio que você conhece: celebrações, cerimonialismo, etc. E eles se voltassem de novo para o princípio, para o Cristo que eles viram exposto como que crucificado. Ele diz assim a eles em Gálatas 3. Por que Paulo teria essa capacidade de sofrer assim essas dores de parto? E nós conhecemos a história dele, sabemos o quanto ele sofreu, irmãos, de tantas maneiras. E não só sofrimentos externos, físicos, sofrimentos pelas assembleias. Boa parte ele mesmo as estabeleceu pela graça do Senhor. Sofreu por essas assembleias. Por quê? Porque ele tinha essa capacidade. Por causa da visão celestial. E para mim é tão especial, nesse versículo de Daniel, essas duas coisas serem colocadas juntas. Então, por favor, não passe por alto sobre isso. Pense sobre isso. Vou colocar a mesma coisa com outras palavras. Se você tem orado por visão celestial, genuína, essa que nós temos falado dela aqui, a visão de Cristo, então saiba que com a visão sobrevém dores. Dores de parto. Aliás, na palavra de Daniel, por causa da visão, é que me sobrevieram dores. E aí, meus irmãos, eu não vou interpretá-las não, porque tem um mestre muito melhor para interpretá-las, é o Espírito Santo. Interpretar para você quais são as suas dores. Não é dores por causa de seu bem-estar ser afetado, não. São dores por causa da visão celestial que o Senhor te tem dado. Mas quero te dizer, querido irmão e irmã, pague todo o preço necessário por causa desse tesouro, a visão celestial. Não dê primazia no seu coração por agradar a homens. Apenas seja sensível, responsável diante daquilo que o Senhor tem te confiado. O sábio conhece o tempo e o modo. Não é? Disse o autor de Eclesiastes. Então, é exatamente essa visão crescente e renovada de Cristo que nos dará condições de sabedoria para nós agirmos de acordo com a visão, de acordo com o que temos visto. É impossível deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós vamos negociá-las? Vamos? O que Paulo escreveu para os Tessalonicenses? Ele diz, 1 Tessalonicenses 2, ele coloca 1 Tessalonicenses 2, de 1 a 12, para você estudar depois. São 6 pares de versículos, 12, 6 pares, de 1 a 12. E você vai ter 6 evidências
do tremendo ministério do apóstolo Paulo, que nos ajudam imensamente. 1 Tessalonicenses 2, de 1 a 12. E uma das coisas que ele fala lá sobre seu serviço é: não buscando agradar a homens, mas sim a Deus. Um dos elementos. Então, sem dúvida, isso tem que estar cravado no nosso coração. Mas não, irmãos, nós não somos um rolo compressor que vamos sair destruindo tudo e passando por cima da cabeça de todos. Não é assim que as coisas são feitas. Sabedoria, que vem pela visão celestial. Discernimento, que vem pela visão celestial. Conhecer o tempo e o modo, que vem pela visão celestial. E aqui vou acrescentar mais uma coisa, que também tem sido a experiência de muitos irmãos que conhecemos, e também foi a nossa. Quando o Senhor nos arrebanhou há tempos atrás, Ele move também, não unicamente, mas também, circunstâncias. Assim como aquele grande peixe teve que entrar numa convulsão e jogar o Jonas para fora. Então aqui o princípio é: não faça cócegas na barriga do grande peixe. Deixe que ele vai vomitar o Jonas na praia, porque o Jonas é indigerível para o grande peixe. Compreende, irmão? Então que o Senhor nos dê sabedoria para compreender essas coisas. Não faça confusão, não faça proselitismo. Espere, ore, busque sabedoria. E diga: Senhor, se a tua mão não for à frente, a minha não irá. E fique atento aos movimentos de amor do Senhor. Sabe, irmãos, Hebreus 12, concluindo o capítulo 12 de Hebreus, é dito que o Senhor vai abalar todas as coisas, para que aquilo que não é abalável permaneça. É a sensação que temos quando olhamos para tudo que está acontecendo, e tem muita coisa acontecendo, no nosso país particularmente, muita coisa, em muitas áreas e em muitos contextos. A impressão que temos é que o Senhor colocou as suas duas mãos no tronco dessa árvore. Ele está ali balançando essa árvore, para que caiam frutos secos, folhas secas, para que aquilo que não é abalável permaneça. O Senhor nos dê sensibilidade. Quem necessita de sabedoria, peça a Deus. A todos Ele dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Sabedoria pacífica, pura, indulgente, tratável, cheia de misericórdia, sem fingimento e com bons frutos. Louvado seja o Senhor por isso. Vamos dar mais um passo então. Deixe-me ler uma frase para os irmãos aqui que penso que nos importa muito. Então eu queria que os irmãos prestassem atenção. Nós vamos até às 12 horas, temos então 20 minutos para irmos concluindo. Um irmão escreveu assim sobre dores de parto: por causa da visão me sobrevieram dores. Então escute o que esse irmão escreveu sobre dores de parto. Por favor, preste bem atenção. Embora Deus haja soberanamente com a sua mão quando a demanda, a tragédia e o desvio são intensos e evidentes, Ele não seguirá em frente até que encontre um vaso com quem compartilhe os sentimentos e cargas do seu coração. Está claro até aqui? Me perdoem por parar, mas é porque é muito importante o que esse irmão escreveu. Então ele está dizendo: Deus age, e como age? Soberanamente, quando a demanda, a tragédia e o desvio são intensos e evidentes. Por quê? Ah, meus irmãos, porque essa casa é casa de Deus, e Ele é zeloso pela sua casa. O zelo da tua casa me consumirá. Quem disse isso foi o cabeça, exaltado no céu. Então ele age quando tragédia, demanda e desvio são intensos e evidentes. Mas ele não seguirá em frente. Então ele agiu, ele fez, o desvio é grande, ele pôs sua mão. Mas e daí? E agora? E agora nós estamos vendo tudo que não é? Isso não é, isso não é, isso não é, isso também está errado, está errado, está errado. O que está certo? Qual é o caminho? Qual é a visão celestial? Para o que nós fomos chamados?
E pela graça do Senhor, meus amados irmãos e irmãs, é o que temos buscado fazer aqui desde o primeiro dia. Qual é a visão celestial? Para o que nós fomos chamados? Então, repetindo, ele não seguirá em frente até que encontre um vaso com quem compartilhe os seus sentimentos e cargas do seu coração. Seguindo, que entre em profunda cooperação com os desejos do seu coração, coração do Senhor, e que haja agonia real por aquilo que é do Senhor. Queridos irmãos, o Senhor sabe, o Senhor é testemunha, que eu estou falando com profundo respeito, porque nós somos casa de Deus, somos servos uns dos outros. Mas escute isso: quantos, quando deixam determinados contextos, e são muitos contextos, saem com cânticos assim: agora sou livre, agora sou livre, agora estou livre. Mas a pergunta, o fato, a questão não é essa. A questão é: livre para quê? A questão é: livre para quem? E essa pergunta precisa ser respondida. Quando nossa liberdade é colocada em nossas mãos, essa é a chave da escravidão. Quando nossa liberdade é colocada nas mãos do Senhor, essa é a chave da nossa libertação. Então pense sobre isso. Seguindo, estas dores de parto, ouça isso, tratam primeiramente com o próprio vaso. 2 pontos. Ambições. Ambições. Falamos agora há pouco sobre ambição ministerial, né? É uma delas. Então, as dores de parto, porque o Senhor tem comunicado algo de sua carga para esse vaso. Então, essas dores vão tratar com o próprio vaso. Porque ele não vai se levantar e dizer: agora eu vejo, subir numa caixa de fósforo e começar a fazer discurso. Compreende? Deixa eu lembrar você de algo. Saulo de Tarso foi alcançado pelo Senhor com aquela visão na estrada de Damasco. Não foi assim? 11 anos se passaram e Saulo com a boca fechada. 11 anos. Quando ele teve aquela visão, ficou cego 3 dias, sem comer, foi levado pela mão, entrou em Damasco. Ele tentou pregar o evangelho em Damasco, só deu confusão. Teve que sair de lá num cesto. Foi para a Arábia, 3 anos na Arábia, e voltou para Tarso, cidade natal dele. 8 anos em Tarso. 11 anos de silêncio. O que Saulo estava fazendo diante de uma tremenda visão que ele teve? Há uma explicação muito clara. Uma releitura das Escrituras, que grande parte ele sabia de cor, meus irmãos. Ele era um fariseu. Mas agora ele está lendo a sua Bíblia, o Velho Testamento, claro, à luz da revelação da glória de Cristo. Por isso nós vemos a epístola dele, o que nós vemos é só Cristo, não é? E enche as epístolas dele com os textos do Velho Testamento, mostrando: olha, lembra o que Moisés falou lá, lembra o que Abraão falou lá, lembra desse acontecimento aqui, lembra do José lá, lembra do Jacó, lembra do Esaú, lembra disso, lembra daquilo. Tudo isso diz respeito à revelação de Cristo no Evangelho. 11 anos. Por quê? As dores de parto tratam primeiro com o próprio vaso. E quem era o vaso, Saulo? Ambicioso, presunçoso. É isso que era Saulo de Tarso. Então foi 11 anos na moenda de Deus. E então sim. Então lá na obscuridade de Tarso, um dia acontece uma coisa. Chega um tal Barnabé lá, procurando Saulo, dizendo que ele saiu de Jerusalém, foi para Antioquia, pregou o evangelho lá e ficou surpreendido, porque muita gente se uniu ao Senhor. Então ele foi em busca de Saulo, para que Saulo cooperasse naquele trabalho em Antioquia. E é dito assim: muita gente se uniu ao Senhor. Então agora esse vaso poderia começar a ser usado pelo Senhor. Que lindo, irmãos, compreendermos isso, não é? Que importante. Então, as dores de parto tratam primeiramente com o próprio vaso. 2 pontos.
ambição em fazer algo para o Senhor. Olha aí, a primeira coisa. Ambição em fazer algo para o Senhor. Ah, quanta presunção, irmãos. Se esse vaso não for lidado, não for tratado, que coisa vai ser feita para o Senhor? Seguindo, segunda coisa, estar em evidência numa determinada posição de serviço. Terceiro, sendo gratificado. Oh, irmão, tapinha nas costas. Não que esteja errado, não está. Pelo contrário, está correto. Que nós honremos uns aos outros. Todos nós. Porque cada um de nós tem sido, pela graça de Deus, serva na casa do Senhor. Então sim, honramos uns aos outros, porque estamos honrando Cristo, sendo servidos por Cristo, na pessoa de nossos irmãos e irmãs. Então está corretíssimo, a palavra nos ensina isso. Mas outra coisa, é a ambição em um vaso de ser gratificado. Isso é uma coisa diferente, totalmente diferente. Então, ele segue, sendo gratificado, vírgula, honrado, porque está buscando isso, buscando honra, e apreciado. Estas dores de parto, olha isso, filtram, esquadrinham e provam profundamente o vaso. As dores de parto, por ter tido o privilégio de que o Senhor compartilhe com ele. Estou reforçando isso, irmão, para você ver que ele não está sofrendo porque há essas coisas simplesmente no seu coração e o Senhor decidiu tratar com ele. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Pelo contrário, o Senhor foi em direção a esse vaso, como ele foi em direção a Saulo no caminho de Damasco. Encontrou esse vaso, deu visão a esse vaso, impactante. Chamou esse vaso para cooperar com ele. Mas o problema é o vaso. Então, por causa da visão, me sobrevieram dores. Porque as dores, terminando o texto, porque elas vão filtrar, elas vão esquadrinhar e vão provar profundamente o vaso, para que ele seja purificado. E ele conclui assim, aliás, usando essa palavra mesmo, purificando de interesses pessoais naquilo que concerne a Deus. Um vaso com quem o Senhor comunica cargas, mas esse vaso, pelas dores de parto, é esquadrinhado, provado, examinado, para que seja purificado de tudo que já citamos aqui, para que então ele seja livre de interesses pessoais naquilo que concerne a Deus. Irmãos, essa linha é muito fina. Que o Espírito Santo nos mantenha sensíveis. A linha entre a utilidade, que graças a Deus, como falamos, para todos nós isso é aberto. Aqui não estou me referindo de forma nenhuma ao ministério da palavra. Aqui não. São os vasos que o Senhor tem e usa de diversas maneiras e com muitas funções. Então, a linha é muito fina no sentido dos interesses pessoais. É o por qual motivo estou servindo. Você já ouviu falar de Robert Murray McCain? Já ouviu esse nome? Ele partiu para o Senhor com 29 anos de idade. Mas, irmãos, é impressionante o quanto esse moço, ele avançou no conhecimento de Cristo. E aqui os irmãos já sabem no tipo de conhecimento que eu estou falando. A sua intimidade com Cristo. E ele escreve assim, como uma observação em uma das suas obras. Olha o que ele diz. Creio que nenhum homem pode ser um ministro fiel e fervoroso de Cristo, enquanto ele não desistir inteiramente de atrair as pessoas a si mesmo e buscar atraí-las somente a Cristo. E aí ele conclui assim: enquanto ele não estiver pregando somente por amor a Cristo. Então essa é a linha fina entre o serviço e interesses pessoais.
E todos nós precisamos ser profundamente purificados dessas coisas. Porque você se lembra de Simei caminhando do lado do cavalo de Davi? Lembra dessa história? De 1 Samuel 16? Simei caminhava do lado de Davi e ia amaldiçoando Davi. Interessante que o texto diz tudo por si mesmo, mas quando eu olho aquela figura, me fala algo ao coração. Aquele Simei, de alguma maneira, não estou dizendo que o texto diz isso, tá certo? Me permita a liberdade aqui. Aquele Simei pode muito bem representar a nossa soberba. Vai caminhando a par e passo com o mover do Senhor em nossas vidas. O Senhor iria tratar Davi, sem dúvida, com aquela rebelião de Absalão. Davi foi para o deserto, lá ele ficou, e lá muito ele aprendeu. De lá ele escreveu salmos, inclusive. Salmo 63 foi escrito aí, depois da rebelião de Absalão, quando Davi estava no deserto. Salmo 63, depois você leia. Que maravilha o salmo. Minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja numa terra árida, exausta e sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Meus lábios te louvam. Então o Senhor levou esse vaso para o deserto para tratá-lo, irmão. E então o Simei amaldiçoava Davi. E o general de Davi não se conformava com aquilo. E então ele diz assim para Davi: meu senhor, não queres que eu passe à frente, tome minha espada e arranque a cabeça desse cachorro morto? Assim. E Davi disse assim para ele: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Como que diz, embainha a tua espada. Se o Senhor mandou que ele me amaldiçoasse, que ele me amaldiçoe. Oh, meus irmãos, quanto Davi aprendeu do Senhor, não é? Que salmos, quantas coisas fluíram do seu coração, porque Deus purificou esse vaso. E numa jornada difícil, não é? Difícil. Davi cometeu coisas tão desagradáveis ao Senhor. Davi foi tão perseguido. Ele precisou aprender a se desviar das lanças de Saul. Não foi? Ele foi para En-Gedi. Ele se escondeu na caverna de Adulão, junto com miseráveis. Não é assim? E deles, desse material, o Senhor constituiu o exército de Davi. Meus irmãos, as dores de parto tratam com o próprio vaso. Porque todos nós temos em nós mesmos todas essas coisas. Soberba, presunção, ambição, interesses pessoais. E fazemos o melhor possível para disfarçar essas coisas com uma roupagem espiritual, palavreado espiritual. Mas Deus conhece os nossos corações. E que bom se nós podemos dizer, diante disso, graças sejam dadas ao Senhor. Porque quando Ele perscruta o nosso coração, Ele perscruta com essa finalidade. Pedindo licença para nós. Nunca irá invadir os nossos corações. Nunca. Ele sempre irá pedir a chave de cada compartimento para que nós coloquemos na mão dele. Senhor, mais essa chave desse lugar que tem me agoniado, me feito sofrer, esse meu canto secreto, esse meu Tarsis. E então o Senhor vai vasculhando cada um dos departamentos secretos do nosso coração, que às vezes nós mesmos, de olhar para dentro dele, temos vergonha. Que dirá se houvesse um tipo de câmera que pudesse ser colocada aqui, ó, sondar todas as motivações do nosso coração e projetar lá na tela. Não ia ficar um irmão aqui, não é? Mas graças ao Senhor, graças ao Senhor, Ele penetra cada uma dessas câmaras escuras sem reservas. Sem reservas. Ele nem mesmo se envergonha de nos chamar irmãos. Quantas vezes, talvez, nós tenhamos nos envergonhado dele, do testemunho dele, no ambiente de trabalho, universidade, relações. Deixa eu ficar quieto que é melhor. Deixa eu me omitir, não é? Mas ele
nunca se envergonhou de nós. E nunca se envergonhará de nós. Porque Ele já nos fez os seus irmãos. Ele diz: a meus irmãos eu declararei o teu nome. Graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos parar por aqui. Dá falta alguma coisa e talvez à noite nós sigamos com mais alguma coisa sobre esse assunto de como podemos ser vasos úteis na edificação da casa de Deus. Como podemos? Sendo nós quem somos, como podemos? Então, o que vimos até aqui, para concluirmos? Visão da glória, belezas, virtudes de Cristo. É a chave. Mas a visão trará implicações, dores. Suporte-as todas, irmão. Todas. Para que sobre você repouse o Espírito da glória e de Deus. Se é pelo nome de Cristo. Se é por ser fiel à visão celestial. Foi dito por alguém que os mártires cristãos, quando iam à morte pelo nome de Cristo, era uma dubiedade, porque eles tinham o rosto de anjo. Quem que mataria um anjo, né? Um rosto de anjo, mas um coração de leão. Porque eles eram fiéis àquilo que eles tinham recebido. Então, a visão e as dores, o ministério da palavra de Deus, e falamos algo sobre a suficiência absoluta do ministério do Espírito Santo. Se ele não tomar a palavra conhecida, meditada, estudada, tudo que é tão importante, inclusive meditada, guardada no coração, a palavra que até mesmo se fez carne em nós, mas ao ser usada em qualquer esfera, como eu disse, lá numa reuniãozinha com 4 irmãos numa casa, se esse depósito ele não for retomado pelo Espírito Santo nas suas mãos, então ele é inútil para outros. Porque o Espírito Santo precisa revivificar a palavra de Deus. Em termos que você certamente já conhece, tomar o Logos e transformá-lo em rema, em palavra viva. Só Ele pode fazer isso. Então, talvez à noite voltemos um pouco mais sobre a suficiência do ministério do Espírito Santo. Se você quiser e puder, à tarde, leia 1 Coríntios 2 de novo e 2 Coríntios 3 e o começo do capítulo 4. Pode ler 3 e 4 todos. 2 Coríntios, capítulos 3 e 4 e 1 Coríntios, capítulo 2. E talvez sigamos então daí. Vamos orar. Amado Pai Celestial, te agradecemos tanto, Senhor, e com palavras sabemos tão inadequadas, porque Teu Filho, nosso Redentor, nos fez os seus irmãos. E muito obrigado, porque a esses irmãos Ele tem declarado o Teu nome. Também te honramos por causa da visão do Teu Filho único, querido, perfeito, santo, em quem Tu tens todo o Teu prazer. Obrigado porque Ele tem sido revelado aos nossos corações e nos atraído, conquistado, capturado. E te pedimos, Senhor, que esse trabalho de amor não cesse nos nossos corações. Muito obrigado, Senhor. O Senhor tomou realmente um material inútil e tem constituído por Tua graça algo que possa cooperar com o mistério profundo, eterno do Teu coração, Cristo e a Igreja. Senhor, nos torne servos melhores, te pedimos. Aperfeiçoa-nos. Revela-nos na Tua luz, para que vejamos a luz a respeito de nós mesmos na Tua presença. Molda os nossos corações, forja-nos na água, no fogo, e
Até que o Senhor venha, te pedimos, Senhor, continue por tua graça, fazendo uso, se valendo de nossas vidas, Senhor, limitadas, pequenas, mas te pedimos, Senhor, que realmente sejam úteis nas tuas mãos, para aquilo que está no teu coração. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos amou e chamou com uma santa vocação. Nos ajuda a respondermos a ela integralmente, Senhor. Assim te pedimos. Que as luzes que brilham ao redor de nós sejam ofuscadas pela luz da glória do teu rosto. Que elas não nos conquistem, não nos embaraçem, para que sigamos desimpedidamente. Socorre a cada um de nós, Senhor, te pedimos, em nossas famílias, pais, mães, filhos, jovens, crianças. Socorre-nos, Senhor. Dá o teu suporte para a tua igreja em uma hora tão dura, tão desafiadora, tão difícil que nós estamos enfrentando. Seja no ambiente externo do mundo, da sociedade, dos relacionamentos, e até mesmo no ambiente interno da tua igreja, Senhor, dos teus santos. Tem misericórdia, Senhor. Lança mais luz, conduz ao arrependimento. Reúne os teus, Senhor, te pedimos, nessa última hora. Aqueles que gemem, aqueles que suspiram, pedimos ao Senhor que ouça, por tua graça, por tua fidelidade, ouça o clamor dos teus santos, Senhor. Tantas vezes confundidos, isolados, decepcionados, frustrados, vazios, deprimidos. Suplicamos-te, Senhor, que o Senhor estenda a tua mão de misericórdia, arrebanhe os teus, Senhor. Assim oramos, confiados em que realmente o Senhor completará aquilo que tem começado. Ajuda-nos a sermos participantes, Senhor, fiéis, íntegros, responsáveis daquilo que o Senhor nos tem confiado. Assim oramos, no precioso nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Espero, minha alma, que o Senhor fará. Descanse enquanto vês Ele te transformar. Olha, pois Ele não tardará. Quebrou e disse: vou restaurar. Quebrou e disse: vou restaurar. Meus pensamentos, meu ver e entender, minhas forças, meu alto confiar, orgulho e toda a independência do meu ser não mais vão me impedir. Teu Espírito em mim fluirá. Teu Espírito em mim fluirá. Teu Espírito